Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos fazer uma live agora. Normalmente eu faço essas lives no período da noite, mas surgiu um tempinho e nós vamos fazer essa live hoje com a Laisa. Ela vai falar sobre organização do tempo, sobre como gerenciar o nosso tempo como mães, né? Nesse tempo tão difícil, de tanta correria, apesar da pandemia, temos muitos afazeres dentro de casa, né? Algumas pessoas ainda, como eu, ainda saem para trabalhar e nós precisamos aprender a gerenciar, né, o nosso tempo, a fim de que possamos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então a nossa convidada, né, é a Laisa. Laís, e ela vai estar falando um pouco, né, sobre as experiências que ela tem, sobre como nós podemos organizar melhor o nosso tempo, a fim de que possamos priorizar também a nossa casa, os nossos filhos, aquilo que nós temos de mais precioso. Então, eu vou convidá-la aqui. Ela vai entrar agora. Oi! Olá, Laísa. Laísa, Tudo né? bem? Laís. Laísa, desculpa, Laísa. Falei. Imagina, imagina, tá tudo tranquilo. Então, tudo bem com você? Tudo ótimo, na medida das possibilidades, né, Kersi? Igual você estava comentando aí no início. Tá um É desafio, uma verdade. correria para todo mundo, mas a gente conseguiu se organizar para estar aqui, né, para poder contribuir e somar na vida umas das outras, né? Para a gente tornar tudo isso um pouco mais leve, né? Dizer que vai ser É simples e verdade. fácil não vai ser, mas procurar ser um pouco mais leve os nossos desafios, né? É verdade. Nós vamos começar, vamos fazer uma oração e aí nós vamos começar essa live, né? A Bíblia fala muito sobre organização. Deus deixou aí um legado de organização, principalmente quando ele institui ali Moisés como líder do povo, né? E ele tem que se Uhum. organizar. Então, nós também precisamos nos organizar e direcionados a partir da palavra, da oração, nós seremos aí bem-sucedidos. Vamos orar então para a gente Amém. começar essa live? Pai, Amém. nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade tão Amém, preciosa. Jesus. Quando temos esse tempo de aprender, nos organizamos aqui para estarmos aprendendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre organização do tempo, sobre Amém. educação de filhos. Queremos a tua bênção sobre nós, que não seja sobre nós, que não seja sobre a nossa maternidade, mas sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família. Nós Amém. louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Então, Laís, ai, tô falando Laís toda hora. Fica Laís, tranquila. eu queria que você explicasse um pouco qual seria a necessidade de organizarmos o nosso tempo, né, em função das atividades que nós temos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, como isso, a princípio, pode nos ajudar, pode contribuir para a nossa maternidade, para essa leveza que você falou ainda há pouco. Exatamente. Por que que isso é importante, né, Kerr, se a gente pensar sobre esse assunto? No nosso natural, né, no nosso, assim, se você não aplicar intencionalidade em pensar nesse assunto, colocar isso na nossa prática de vida, o que que é o nosso natural? Natural é deixar as coisas correrem, assim, soltas, né? Ali acontecendo, respondendo a demanda do jeito que vem, eu respondo, a gente passa a ter uma vida muito reativa, focada em responder urgência, sabe? As mamães que estão nos Apagar ouvindo podem incêndio. comentar. Apagar. Deu uma travada aqui, pessoal. Travou para vocês aí também? Acho que eu vou tirar os comentários aqui para facilitar. Pronto. Voltou?
Voltou. Voltamos. Você estava me ouvindo? Não, não Não ouvi. estava, não? Parou. Tá, vou repetir então. A gente estava falando sobre o apagar incêndios, né? Por que que Isso. é isso? Por que que isso é importante? Por que que é importante pensar sobre isso e mais do que pensar? Agir, né? Colocar em prática. Porque no nosso natural, como a gente acabou de falar, você vai viver respondendo em urgência, apagando incêndio, ou como algumas mamães comentam aqui comigo, né? Laís, eu faço tanta coisa, mas eu chego no final do dia, no final da semana, e eu não vejo o que que eu fiz, né? Eu não consigo achar tempo para as coisas que são importantes para mim, né? E me perco, né? Tô aí enxugando gelo, é um termo que elas comentam muito, né? Quando você faz, mas não vê resultado. E pro nosso tema da nossa live aqui, que a gente falou, né? Como mães sábias podem aprender a cuidar do seu tempo, a gerenciar o seu tempo. Eu nem tô falando, Kézia, do alto de alguém que já dominou essas duas coisas, né? Tá lá, né? A pessoa que é super sábia ou que resolve tudo em relação à gestão de tempo. Não. Nós vamos ter desafios o tempo inteiro. E já estamos há um ano, né, sobrevivendo, na verdade, a tudo que está acontecendo, procurando fazer da melhor forma. Não dá para ser perfeito, porque a gente acumulou mais funções, mais atividades ainda, mas precisa ser leve para ter espaço para eu colocar aquilo que é importante. Do contrário, a gente vai viver só reagindo. A gente não vai ter, assim, na verdade, um descontrole e uma vida atropelada vai ser aquilo que vai governar o nosso futuro, o nosso Uhum, destino, o destino até dos nossos filhos, né? Se a gente exatamente. não olhar para isso. E muita gente comenta, né, que isso é cansativo, isso é chato, mas na verdade, planejamento, organização, como você comentou no início, é bíblico. Eu achei tão interessante, outro dia eu estava fazendo um estudo e a pessoa estava compartilhando assim, né, que desde Gênesis, né, nas primeiras páginas de Gênesis já tem ali organização. Deus fez tudo o que precisava ser feito dentro de uma semana com 6 dias. No sétimo, Verdade. ele descansou para nos ensinar o quê? Que aquilo que é importante precisa caber na nossa semana e ainda ter espaço para o descanso, né? Para o desfrute, porque isso é importante. Agora, por que que a gente não consegue? Né? Por que que a gente não dá conta? Porque Por então que a quê? gente não consegue gerenciar isso? Quando você fala em gerenciar, eu penso muito na palavra intencionalidade, que nós Uhum. precisamos ser intencionais nessa forma de organização e gerenciar esse tempo. Então, é pensar sobre isso, refletir sobre isso e colocar em prática. Qual seria, então, o maior obstáculo de não organizarmos, de não sermos organizadas, de não gerenciarmos esse tempo em casa? Exatamente. Eu quero até pedir o pessoal para compartilhar aqui com a gente, comentar, né, Kess? O que que vocês Isso. percebem? O que que vocês percebem que é o seu maior obstáculo? Porque tem N coisas que podem nos atrapalhar. A que eu vejo como sendo a mais séria, que às vezes a gente não presta atenção nela, é quando a gente não tem clareza do que é importante pra gente, sabe? Inclusive, quando nós falamos aqui sobre sabedoria, mães sábias que gerenciam o tempo, né? Sabedoria e organização do tempo. Quando eu converso com as mamães aqui, o que elas falam, as 3 coisas elas mais falam, talvez quem está ouvindo pode se identificar. Que os nossos desafios enquanto mães, com todos os papéis que a gente tem também, os demais, são organizar o tempo, ter sabedoria para criar, instruir, ensinar e paciência. Então, essas 3 coisas, Kércia, são assim, praticamente um clamor, não é? Das Verdade. mães. E se é um clamor, se é algo importante, nós precisamos ter clareza. Clareza do quê? O que precisa acontecer na sua vida, mamãe que está acompanhando a gente, na minha, na sua, Kércia, para a gente sentir que nós estamos caminhando dentro de um caminho de sabedoria, que nós estamos caminhando dentro de um caminho de organizar melhor o tempo. Porque o que vai ser para você, às vezes não vai ser para mim, às vezes não vai ser para alguém que está nos acompanhando, né? A clareza vai nos ajudar
a ter essa percepção. O que tem que acontecer comigo para eu sentir que eu estou cumprindo o meu papel como mãe? O que é importante para mim no meu papel como mãe? O que é importante para mim dentro dessa agenda de coisas que eu preciso atender? E aí vem o desafio que muitas estão colocando aqui, né? A gente fala assim, ó, eu não tenho tempo para fazer o culto, eu não tenho tempo para fazer o devocional, eu não tenho tempo para brincar. Mas na hora que a gente pergunta o maior desafio, algumas já colocaram aqui. Procrastinação, né? Procrastinação, ou achar que você tem mais tempo do que realmente é fato para você. Ou uma outra coisa também, estava conversando com uma pessoa ontem e falei para ela assim, ó, se uma pessoa te der uma tarefa para você executar e te falar assim, fulano, você tem 3 dias para cuidar disso aqui e retornar com essa atividade pronta, né? E a mesma pessoa, uma outra pessoa falar assim, não, você tem 3 horas para poder fazer essa mesma tarefa e retornar com essa atividade pronta. A tarefa é executada, ela é feita. Qual que é a diferença? Às vezes a gente tem 3 dias e deixa para fazer quando tá faltando 3 horas para aquele prazo acabar. Exatamente. O que é isso? Amor, eu tinha 3 dias, poderia fazer com excelência, poderia assim, entregar logo, fazer logo. A gente diz que a gente não tem tempo. Mas as mamães que estão aqui estão cheias de razão no sentido de não é sobre a gente ter ou não ter tempo, é sobre como a gente usa esse tempo. E usar bem, isso. E usar bem esse tempo tem a ver com você entender quais são as suas prioridades, essa clareza do que é mais importante, porque as demandas de uma mãe, meninas, me falam se é só comigo, elas não acabam. As nossas tarefas não acabam. Não tem aquele dia que você vai chegar e falar assim, uou, fiz absolutamente tudo e não tem nada me esperando. Vai ter uma birrinha ali, um chorinho ali, uma louça ali, uma coisa de casa, uma tarefa, sempre tem. Então, o que pode já começar a nos ajudar a ter um pouco mais de paz, de leveza, para você se perguntar o que é mais importante. Já que eu sei que as demandas não acabam, que as tarefas não vão acabar nunca, quais são aquelas que são mais importantes? Exatamente. Aquelas que eu tenho que ter essa consciência, essa clareza de que se eu der atenção para ela, se eu der atenção para essa tarefa, para essa atividade, para essa prioridade, ela vai fazer um bem enorme para mim, ela vai fazer um bem enorme para minha casa, ela vai fazer um bem enorme para os meus filhos. Porque se a gente espera, Kércia, sobrar tempo para você fazer aquilo que é importante, acontece o que muitas mães comentam, né, do final do dia. Ah, eu quero fazer o culto, nossa, deixei para fazer à noite, não deu tempo, né? Vou fazer o meu próprio devocional. Ah, não deu tempo aqui, à noite eu faço. Você tá cansada e a coisa não sai. Mães que querem cuidar um pouquinho mais da saúde, fazer uma atividade física, eu escuto muito elas comentando isso, né? Quero fazer uma atividade física, quero ler um livro, quero voltar a estudar, que seja. O tempo não sobra, gente, não vai sobrar, né? Não vai sobrar. Com intenção, com a palavra que eu gosto demais, a gente começa a aprender que, já que não vai sobrar, eu vou precisar ficar inteira no sentido de o que é o mais importante que eu vou dar atenção aqui e o que é que eu vou deixar para lá. Que o deixar para lá não seja o mais importante. Que o deixar para lá não seja aquilo que está mais conectado com o que é propósito para mim, com o que é qualidade de vida, com aquilo que Deus quer que eu faça. Né? Que essa parte não fique no deixar para lá. Então é importante a gente pensar nesse sentido, sabe? E começar já nos fazendo essa pergunta. Ser uma mãe sábia para você significa o quê? Ser uma mãe que gerencia o tempo para você significa o quê? Na prática. Você estaria fazendo o quê? Você estaria agindo como? Você estaria se comportando como? Aí a gente começa a trazer para a nossa realidade, né? E aí, pegando o gancho que as meninas comentaram da procrastinação, a gente se perguntar o seguinte:
Se nós formos falar sobre o que é ser uma mãe sábia e o que é essa organização do nosso tempo, se a gente pudesse sintetizar, né? Seria nós pensarmos o seguinte: ser uma mãe sábia, eu caminhar dentro do chamado que Deus trouxe para mim, né? Da direção que Deus trouxe para mim. Organizar o nosso tempo tem a ver com eu saber quais são as minhas prioridades e quais são as minhas distrações. E aí, nesse sentido, para a gente cumprir esse propósito, né, de educar com sabedoria, orientar com sabedoria, isso tem a ver com como eu gerencio o meu tempo, como eu organizo o meu tempo, vai passar por você responder o seguinte: quais são as suas prioridades e quais são as suas distrações, né? Gestão de tempo é chato, organizar é chato. Sendo chato, é chato mesmo? Vamos focar nessas duas coisas apenas? É disso que você precisa Laís, para ser simples. você falando sobre a questão da procrastinação e essa questão de organizar, eu já ia passar para essa pergunta, né, explicar como superar esse obstáculo, os obstáculos que nós enfrentamos. Mas eu vejo muito assim, às vezes por mim, né? Eu trabalho pela manhã, então quando eu chego, eu trabalho de 7 a 1 da tarde. Então eu corri aqui para fazer Uhum, essa live, 7 a 1. uhum, Quando eu chego, eu já tenho uma rotina com as crianças, de ensinar, de fazer tarefinha, de estar ali com eles, de ler um livro, enfim. As coisas vão acontecendo. E às vezes, quando não há esse planejamento, eu fico, vamos dizer assim, atropelo as situações, né? Quero fazer uma coisa em cima da outra. E esses dias meu filho falou assim para mim: Mamãe, vai com um pouco de calma, vai com um pouco de calma. A gente está fazendo uma coisa em cima da outra. E eu disse: é verdade, é verdade. Por quê? Porque eu já cheguei tão exaurida ou dentro de um processo, num ambiente corporativo, vamos dizer assim, que eu trouxe aquele ambiente corporativo para dentro da minha para casa. dentro E, de na casa. verdade, a organização no lar, e ser sábia no lar, não é fazer do lar um ambiente corporativo, não é fazer imposições de regras e uma organização a ponto que os nossos filhos virem robôs e a gente mesmo. Porque ninguém dá conta Uhum, o tempo todo de tudo. Mas quando uhum. nós organizamos, eu acredito assim, né? E você vai me explicar melhor isso, vai nos explicar melhor, quando nós colocamos as prioridades, aquilo que é essencial em primeiro lugar, aquilo que não é essencial vai ser mais fácil de ser cumprido. É isso mesmo? Uhum. Olha só, se a gente pudesse pensar assim, eu cheguei do trabalho, tenho um monte de coisa para dar conta. Comecei a semana, tenho um monte de coisa para dar conta. A gente acha, Kércia, que nós temos, assim, na prática, o nosso comportamento, não a nossa fala. A nossa fala é de não dá tempo, por isso eu me apresso, por isso eu corro. Mas na nossa prática, a gente se comporta como se tivesse, às vezes, muito tempo para fazer as coisas de um lado, e de outro, a gente entra nisso que você falou. Menina, anda logo, vamos logo, né? Não experimenta as questões. Muitas vezes a gente entra nessa organização e nesse planejamento e quer colocar o que caberia em 3 dias dentro de uma tarde, né? O que caberia em uma semana, você coloca em 1, 2 dias. A gente não tem clareza do que é essa realidade. Por isso a gente se apressa, por isso a gente corre. Isso que você falou é tão incrível sobre trazer o ambiente corporativo para dentro da nossa casa. Seu filho foi seu mestre nessa hora, né? Para poder Pois sim. te colocar no lugar. É incrível, assim. Que idade que ele tem? Só para eu... Fiquei curiosa aqui. 9 anos. 9 anos. Então, as crianças, elas têm umas sacadas, assim, que parece que é um adulto que está falando com a gente para poder fazer você voltar para o lugar, né? E entender que, quando a gente fala de prioridade, é tão difícil. Muitas mamães comentam comigo assim, Laís, mas parece que tudo é prioridade. E o nosso desafio é esse discernimento, sabe? Do que é de fato que eu vou colocar minha maior atenção e do que pode ficar para depois.
Tem uma coisa que eu compartilho que fala assim, ó, pra gente poder ter essa clareza do que é importante e do que é urgente. As coisas que exigem da gente prazo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Essas aulas online que estão nos enlouquecendo. Não sei se tem alguém aqui enlouquecendo junto comigo. É? Acho que todo mundo tá assim, fora Ali, do homeschooler, né? elas aí estão, né, dando aula sobre esse assunto, né? Já estavam nessa realidade há mais tempo, não estão sofrendo. Mas quem não conhecia, está tendo que se adaptar. Ali é um exemplo de algo que é urgente, para a gente ter certeza, né? Isso aqui é prioridade mesmo, isso aqui é para agora mesmo, isso aqui é para ontem mesmo, ou isso aqui não é. Como que a gente pode ter esse entendimento? Urgente são as coisas que têm prazo, sabe? Essas têm que ser atendidas primeiro. Por quê? Porque gera em nós estresse, gera em nós ansiedade, gera em nós irritação. A gente coloca as nossas crianças dentro dessa correria, dessa pressa também, os nossos filhos. Uma forma de fazer com que as coisas fiquem mais leves é você tirar o urgente do meio do caminho. O que sempre está urgente para você na sua rotina? Né? Eu chego em casa, tenho muitas coisas, mamães que estão nos ouvindo também. O que você tem sempre aquela sensação de, nossa, isso aqui eu tô devendo, isso aqui tá faltando. Eu tô vivendo esse desafio em relação às aulas online. Eu tenho que ficar sempre presente para elas, para eu me organizar com elas, porque eu ainda não me adaptei. E é uma tarefa que me tira o sossego, né? É uma atividade que me tira o descanso, porque entrega, já vem outra, já vem outra, já vem outra, então eu tenho que tirar ela do urgente. Como que a gente tira do urgente? Dando atenção prioritária, né? Então, quando eu me pergunto o que é prioridade, é aquilo que está te pressionando primeiro em relação a essa questão de prazos. Esse é um ponto. Só que não são as coisas urgentes que vão dar para nós assim essa sensação de que você está cuidando bem do seu tempo. Não é ficar no urgente. O que dá pra gente a leveza, a sensação de que nós estamos cuidando bem do nosso tempo é quando a gente faz aquilo que é importante. Qual a diferença de urgente para o importante? Importante são aquelas coisas que, se eu te perguntar assim, o que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo? O que você colocaria primeiro se o relógio não fosse uma dificuldade para você? Aí as mamães vão falar, não, aí eu ia dar atenção ao culto, eu ia dar atenção ao devocional dos meus filhos, eu ia sentar mais com eles, eu ia estar mais com eles. Essas são as coisas que fazem com que a gente sinta que a gente está tendo qualidade de vida, que a gente está tendo leveza, que a gente está cumprindo nosso propósito, que a vida está caminhando na direção certa. Só que a gente não consegue colocar isso e ficar em paz dentro da nossa agenda se tiver algo desorganizado, se tiver algo com prazo por fazer, se tiver algo atropelado ali tirando sua paz e seu sossego. Exatamente. Então, primeiro organiza, tira essa pressão de cima dos seus ombros, sabe? Sai desse estado de que a gente está sempre no devedor. E depois dá atenção para aquilo que é mais importante, aquilo que é relevante para você e que faz sentido para você. Agora, qual é a cilada que a gente pode cair, né? As coisas que estão sempre no devedor, que são urgentes, um dia elas foram importantes e eu fiz o quê? Procrastinei, me organizei mal, planejei mal, tentei dar conta de tudo ao mesmo tempo, não pedi ajuda, achei que eu ia dominar a situação, não avaliei da maneira certa, e aí, algo que era importante se tornou urgente. Isso faz sentido, gente? Ou é só aqui comigo? Comentem aí. O pessoal participa bastante aqui, né, Kércia? Eu nem tô conseguindo acompanhar os Eu também comentários. não estou conseguindo acompanhar. Mas uma coisa interessante que alguém postou ainda agora aí, ele falou assim, que fica louca com a casa suja, né? E eu tinha muito isso, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia começar o meu dia se eu não tivesse com a casa limpa. Eu olhava para os lados e aquilo me incomodava muito, então eu não conseguia fazer nada. Até que um dia o Espírito Santo mesmo me incomodou muito. Eu li aquele livro, Como se tornar Maria no mundo de Marta, né? Eu acho que é isso.
E aquele livro falou muito comigo, falando dessa questão da gestão do tempo, do que era realmente importante. E eu comecei realmente a priorizar aquilo que era importante. Tanto que, porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração, no sentido de que nós somos esse exemplo para os nossos filhos, né? E que, como Uhum. exemplo, se eu não mostrar para eles que a parte mais importante do meu dia é estar aos pés do Senhor, eles também não vão fazer isso, né? Eles também Uhum. não vão tirar esse tempo para estar aos pés do Senhor, para fazer a devocional deles, para buscarem o Senhor. E eu vi que isso foi uma chave que a partir do momento que eu comecei a priorizar essa primeira parte da manhã, que eu comecei a priorizar essa primeira parte do tempo com os meus filhos, é, as outras coisas parece que foram se encaixando. Deus parece que foi começando a me ajudar a gerir o tempo de tal forma que esse tempo até sobra, né? Uhum. A grande questão é, às vezes a gente procrastina. A gente procrastina mesmo. Eu falo isso porque muitas vezes eu procrastinei. Fora a procrastinação, eu vejo que hoje um dos obstáculos que nos impede de sermos organizadas nessa parte da administração do lar, da entrega com os filhos e tudo mais, seriam as distrações. Nós estamos Uhum. muito distraídos, né? Esse Sim. celular aqui, às vezes, toma um tempo tão exagerado nosso, que quando nós percebemos, né, e quando a gente se dá conta, tomou aí um tempo absurdo que eu poderia ter utilizado para outras coisas. Então, além da procrastinação, tem as distrações que nos Uhum. impedem de fazer aquilo que é prioritário e aquilo que também é, é importante, né? Principalmente aquilo que é Uhum. importante. Uhum. E essa questão da distração tem dois sentidos pra gente que a gente pode lembrar dela, sabe, Kersia? Tem a distração saudável, que é aquela assim, você teve uma semana cansativa, exaustiva, e você merece relaxar, né? Descansar, ter um tempinho ali mais concentrado na sua família. Isso é uma distração saudável que a gente precisa, inclusive pensar sobre ela, né? Descanso é necessário para que você consiga recarregar as baterias. E essa outra que você comentou do celular é aqui o ladrão do nosso tempo. Quando alguém diz assim, nossa, tem tempo para nada. Primeira coisa que eu pergunto é, você tem conta no Instagram? Né? Porque todos nós que temos redes sociais e usamos isso para nos entreter, para nos informar, para nos distrair, a gente tem tempo, né? A gente tem esse tempo. Não é sobre ter ou não o tempo, é sobre como a gente gerencia. Eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando aqui sabe, mas o próprio Instagram ele tem uma ferramenta, todos têm, independente de que tipo de conta que mostra para você quanto tempo que você gasta só no Instagram, né? Não sei se o pessoal sabe disso. Então, final do seu dia, dá uma conferida lá, entra lá na bolinha lá do seu perfil, acho que tem alguma coisa lá que chama atividade. Aí vai mostrar lá que você passou 2 horas, 3 horas, 4 horas do seu dia ali no feed, rolando o dedo, né, em várias coisas. Então a gente tem que estar atento com isso, porque aqui nós estamos produzindo um conteúdo para edificação, para instrução. Esse é um ponto. E há pontos em que você vai lá, por exemplo, deixa eu conferir o conteúdo da Kércia hoje, e quando você vai ver, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Segue um monte de gente. Segue um monte de gente. Você precisa mesmo seguir todas essas pessoas? Eu falo para as meninas que acompanham o meu trabalho. Falo, ó, você segue o meu trabalho por quê? Você acompanha por quê? Eu quero aprender sobre gestão de tempo relacionado à maternidade, meu trabalho, tudo isso. Eu falei, ok. Você segue mais alguém nessa linha? Sigo fulana, Beltrano, Cicrano. Falei, pra quê? Você não segue ninguém, né? Você não acompanha ninguém. Então, a gente não tem que acompanhar 3, 5, 10 perfis de um mesmo assunto. Escolhe 2, 3 pessoas que estão mais alinhadas com o que seu momento, com seus desafios, com as coisas que você quer realizar. Começa fazendo um limpo aqui, você vai ver que isso vai fazer sobrar tempo para suas coisas, né? Exatamente. Então é um ponto muito importante também, porque é um ladrão de
de tempo nosso. Aí, em relação a essa distração, sabe, Kersa? Todo mundo aqui precisa responder. O que é que rouba o seu tempo? E procrastinação é algo assim, quase que está no nosso DNA, né? Todo mundo procrastina. A gente procrastina, às vezes, em coisas diferentes, mas todo mundo procrastina. O que tira seu foco? O que tira sua atenção? O que te distrai? E não é só coisas assim, Instagram, celular, isso me rouba o tempo. Tem muita coisa legítima que rouba o nosso tempo. Você falou de uma delas agorinha. Cuidado da casa. Procrastinação não é sobre coisas fúteis, vamos dizer assim. Coisas legítimas também podem levar a gente a procrastinar. Porque se tem algo bom ocupando o lugar do que seria excelente, você está procrastinando com algo que é bom. Arrumar a casa é bom? Cuidar da casa é bom? É bom. Ter uma casa limpinha, cuidada, brilhando, organizada, a gente quer, não quer? Agora, igual a Cíntia, minha amiga lá de Portugal, comentou aqui, né? Achei interessante o que ela falou, que ela leu essa semana. Minha casa não pode brilhar mais do que a minha família. Uau. E às vezes a gente tá lá, né? Cuidando e cuidando da casa. Laís, é para largar a casa? Não é. Não é para largar a casa. Mas sabe quando você coloca seu coração nessa organização, nesse cuidado, te tira a paz, tira o sossego? Às vezes a gente fica no 8 ou no 80, né? Não é nem para você parar de cuidar e nem para você ser escrava dessa organização. Precisa ter leveza. E aí eu tenho aprendido assim, sabe, Kércia? Eu quero compartilhar algo com vocês que me abriu os olhos de uma forma incrível. Vou até indicar aqui, não é um livro cristão, mas também não compromete nada em relação aos nossos princípios, que é esse aqui, ó. Se chama A Única Coisa. Fala sobre foco e organização. Eu aprendi um princípio com esse livro que fala o seguinte, que a nossa vida é como um jogo de malabarismo. Aí pensa aí nesse malabarismo, você com as bolinhas, né? Que você tá ali, ó, administrando. Casa, trabalho, filho, marido, organização, aulas online, pandemia, tudo lá que você tá procurando sustentar. Dentro dessas bolinhas, desse jogo de malabarismo, tem algumas bolinhas que são de vidro e algumas bolinhas que são de borracha. Qual a diferença de uma e de outra? As bolinhas de borracha, Kersia, se eu tô lá administrando bolinhas de vidro e bolinhas de borracha, a bolinha de borracha cai, ela bate no chão, igual aquelas bolinhas dos nossos filhos, ela bate no chão, uma, duas, ela volta para minha mão. Então tem que ficar ali em cima olhando para ela o tempo inteiro, porque ela vai voltar para minha mão. E mesmo que eu a perder, ela não vai se destruir, né? Ela não vai estragar, nada disso. Eu preciso recuperar ela. Agora, se eu estou fazendo um malabarismo com bolinhas de vidro e essa bolinha de vidro cai, ela quebra e acabou o malabarismo. Porque eu vou ter que fazer duas escolhas. Ou eu vou continuar o malabarismo ali com a bolinha quebrada no chão, ou eu vou parar isso aqui tudo e vou ter que ir ali catar os cacos. O que isso me ensinou? Quais são as áreas, as coisas importantes da minha vida que representam essa bolinha de vidro, onde eu preciso colocar a minha maior atenção, porque se ela cai, né, eu vou ter um grande dano no futuro. Eu vou ter que recuperar cacos, eu vou ter que reconstruir. E aí eu olho para a minha vida espiritual, eu olho para aquilo que eu quero com os meus filhos, eu olho para o meu relacionamento, eu olho para objetivos importantes para mim. Aí vamos pegar a casa. A casa tem dia que tá um caos, literalmente. Só que é um caos, uma bolinha de borracha. Às vezes eu chego no final do dia ali, olho para aquilo e falo, o que é essencial para eu sentir uma paz aqui nesse ambiente? Uma hora e pouquinho, vai lá e dá conta, né? E depois você dá atenção para aquele brilho todo. Então é algo legítimo que muitas vezes rouba o nosso sossego. E a gente precisa perceber o que é que está tirando o nosso sossego, o que é que está tirando o nosso foco, está tirando a nossa atenção das coisas que são mais importantes. Um tempo você brincar com seu filho,
você fazer o assunto que você fala tanto, né? Eu tenho aprendido muito ali com a oração, com os temas do culto doméstico. Eu confesso que quando eu te perguntei quais eram os maiores desafios das mães, né? Você falou que era não saber como fazer e ter tempo. O meu é esse primeiro desafio, né? O saber como fazer, ter uma estrutura, seguir ali. Mas é incrível como quando a gente dá atenção para isso, a diferença que faz no humor, na colaboração dos nossos filhos, sabe? No ambiente de paz, de sossego em casa, porque criança precisa de tempo de qualidade conosco, de atenção, né? E por que essa atenção, esse tempo de qualidade não ser colocado ali nesse cuidado, nessa direção que a gente está dando para eles em relação à palavra, né? E algo que eu aprendo muito também em relação a esses desafios nossos é que às vezes a gente está muito presa em um perfeccionismo, onde você só começa ou continua algo se você estiver fazendo com excelência. E não precisa de verdade ser assim, porque a gente tem que se permitir também o nosso aprendizado em cada questão que é relevante para nós. Vamos pegar o exemplo que é o foco aqui do seu trabalho. O culto doméstico, o devocional, a instrução dos nossos filhos à luz da palavra. Não precisa muitas vezes ser ali 1 hora, se eu não tenho nem o hábito, né? Não formei nem o hábito ainda. E aí eu penso que só dá certo se for assim. Começa simples e pequeno, se permita fazer de um jeito que às vezes você fala assim, nossa, mas não tá bom. Tá bom, para começar tá bom. Começa Muitas pequeno, vezes, começa muitas simples. vezes, Laís, nós começamos, fazíamos o culto doméstico, muitas vezes a gente faz culto doméstico depois de assistir um filme infantil. A gente assiste um Uhum, filme, assiste qualquer filme que seja, e nós tiramos dali 5, 10 minutos e falamos sobre aquilo, sobre as características daquele personagem, por que que ele agiu daquela forma, e aquilo vai deslanchando de uma forma tão natural que fica leve. Né? Então, às uhum, vezes, nós não precisamos também ser, como você falou aí, ter aquela coisa perfeita. Quando a gente coloca ali o roteirinho para o culto doméstico, é uma dica, né? Claro que a uhum, gente pode fazer daquilo de uma forma mais dinâmica, mais divertida. Quantas vezes eu utilizei brincadeiras, dinâmicas, teatrinhos para fazer o curso doméstico? E que isso foi realmente o que atraiu. Então, meu marido até fala a questão da organização, né? Quando eles eram menorzinhos, ele disse que eu virei uma lixeira, porque eu catava, era tudo de reciclado e lata de leite e tal, e ficou uma bagunça. Um guarda-roupa que era deles ficou uma bagunça, assim, de tanta coisa. Né? Que eu pegava para quê? Para fazer os cultos domésticos, as brincadeiras, as dinâmicas. E aí um dia ele falou, mas que isso aqui é muita coisa, isso aqui é muita bagunça. Eu disse, deixa a minha desorganização, que ela vai me ajudar na organização do culto doméstico. Então, tem coisas que estão desorganizadas, vamos dizer assim, mas que trazem uma direção até para as nossas vidas, né? O que é que eu preciso uhum, melhorar? Como que eu posso utilizar daquele tempo, daqueles recursos? Como eu posso utilizar até mesmo da casa bagunçada? Né? Talvez esse é o uhum, momento de ensinar os nossos filhos sobre essa questão da organização, da contribuição, da generosidade, né? Daquela questão de não pensar somente neles, mas no outro, no caso da mamãe, do papai, de uhum. ajudar. Então, tudo isso vai ensinar os nossos filhos mesmo. Isso é esplêndido. Mas, Laís, eu queria te perguntar: é, 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 todo mundo está colocando aí, principalmente a procrastinação e outras situações, como obstáculos, como dificuldades a vencer. Como que seria possível? Como que nós poderíamos vencer? A gente fala muito em atitude, mas que tipo de posicionamento nós devemos ter frente a esses obstáculos para essa organização do nosso tempo, da nossa vida? Uhum. Você já colocou a palavra aqui que tinha até preparado um roteiro aqui para nós, que é essa que foi citada na própria pergunta, né? Posicionamento.
O que é posicionamento aqui pra gente? A gente fala assim, não tenho tempo, não dou conta, não consigo. Usando até a proposta que eu comentei aqui do malabarismo, a gente vai ter que começar a entender, né? O que eu vou dar atenção e o que eu vou deixar pra lá, sabe, Kércia? O que eu vou colocar energia e o que eu vou deixar pra lá? Ah, eu perco a paz, eu perco o sossego. Gente, é receita do fracasso. A gente tentar dar conta de tudo o tempo todo ao mesmo tempo. A gente não é máquina, né? Nós somos humanas, vulneráveis, cheias de falhas e tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser assim. A gente precisa trabalhar a nossa aceitação em relação aos desafios que a gente tem, mas que essa aceitação não te coloque dentro de um estado de conformidade. Ai, é difícil, é complicado. E aí, por causa disso, eu não faço. É a conformidade, né? Não consigo me organizar. E aí, deixa pra lá, leva com a barriga. Lá na frente, a gente vai colher os frutos disso. Então, presta atenção em se acolher no que é desafiador para você, no que é difícil para você. Um dia deu errado, você não conseguiu, tá tudo bem. Ó, amanhã as misericórdias estão renovadas e você pode começar de novo, né? Que presente que a gente tem. Então, você pode, primeiro, trabalhar essa aceitação e entender que sempre posso recomeçar. Não é porque não está perfeito, não está atendendo ao ideal que eu tenho, que eu não posso me organizar. A nossa grande dica hoje seria você começar simples e pequeno aquilo que precisa ser feito para você organizar o seu tempo. Laís, mas eu não sei o que precisa ser feito. Responda as duas perguntas que a gente trouxe aqui no início. Quais são as suas prioridades, né, as suas bolinhas de vidro, e o que está te distraindo. Distração não é só coisa fútil que a gente olha e fala, isso aqui é completamente irrelevante, é isso aqui que é distração. Algo legítimo também pode ser distração, né? O que é que anda tirando o seu sossego? Tem muito comentário aqui também, Kércia, sobre parceiros, maridos que não ajudam em casa, que não dividem as responsabilidades, né? Essa é assim, quase que uma queixa universal que a gente tem, né? Ontem eu estava tendo aula com as alunas aqui da minha mentoria, e esse foi assunto também. Elas falando assim, no dia da mulher eu trabalhei igual qualquer outro dia, né? Porque eu queria descanso, achei que eu ia ganhar pelo menos um almoço que eu não tivesse que fazer e não aconteceu. Olha só, isso é assunto até para uma outra live, né? De tanto que podemos falar sobre isso. Bora comunicar mais com esse parceiro, mas comunicar de um jeito inteligente e sábio. Não é, você não me ajuda a fazer nada, por isso que eu tô sobrecarregada, por isso que eu não tenho tempo para nada. Não é essa a forma que vai nos ajudar a trazer esse parceiro para dividir essas responsabilidades com você. Eu também acredito que nessa geração que nós estamos vivendo, o momento que a gente está vivendo, principalmente pandemia, não dá, você não vai conseguir dar conta de tudo que aparece pra gente fazer. Então, duas coisas. O que eu preciso fazer, o que eu preciso pedir ajuda, o que eu preciso deixar pra lá. E dentro desse dividir responsabilidades, pedir ajuda, até isso entra a questão do tempo, né? Mozão, precisamos aqui de uma reunião de casal. E você compartilhar o que aqui não tá funcionando. Porque às vezes, homem é tão literal, né? E não estou aqui colocando todos dentro do mesmo pacote, mas eu vejo isso de uma forma geral, vamos dizer assim, né? Se você tá lá, seu marido vira para você e fala assim, amor, tá precisando de ajuda com alguma coisa? E você tá lá às vezes com raiva, nossa, mas não é óbvio que eu tô precisando de ajuda? Não precisa falar, né? Não tô precisando de nada, não. Alguém já viu isso acontecer? Ele vai entender o quê? Ela tá tudo certo, né? Ela falou que não precisa de ajuda. Então, muitas vezes a gente não comunica isso de uma forma sábia, prudente, inteligente, ou às vezes a gente comunica na hora da irritação, da pressa, do cansaço. Então, é algo importante comunicar isso em casa, sabe? Ter o momento do dia, Kércia. Aí a gente já vai entrar em questão do sono das crianças, né? Noite, fim de dia, é pra gente descansar, pra gente relaxar.
Quando a gente está desorganizada, quando está tudo fora do eixo, esse casal não tem tempo nem para olhar um para o outro e como é que você tá? Como é que foi seu dia? Quiçá falar de divisão de responsabilidades. A única coisa que só vai falar assim, nossa, eu tive um dia super cansativo, não quero conversar. Né? Então, quando a gente fala de importância da organização do tempo para nós, mães, é quanto a todos esses papéis que nós temos, né? Que você não é só a mãe, você não é só a esposa, você não é só a profissional, nós somos tudo isso conectado, né? Tem uma identidade, tem uma individualidade carregando todos esses papéis. A organização do nosso tempo é para isso. Porque o equilíbrio que a gente tem a expectativa de atingir, de alcançar, na prática, ele não existe. Em que sentido? Que sentido? Enquanto a gente está aqui fazendo essa live, você tem filhos, eu também. Ele está ali do outro lado da porta, né? Tá equilibrado? A gente fala de equilibrar, você lembra lá da balança, tudo igualzinho, tudo certinho. Na prática, na realidade, não existe o equilíbrio, existe um balanceamento, né? Como que tá o balanceamento? Como que tá a sua medida, né? De maternidade, de casamento, de devocional, de instrução dos seus filhos, de trabalho. Não é para ficar equilibrado 50-50 para tudo, mas qual é aquela medida que vai atender os seus desafios práticos, né? E deixar você em paz em relação ao chamado que você tem. Nem sempre a gente vai conseguir cumprir um ideal, mas nem por isso você não deve começar, né? Até em relação à questão do devocional que a gente comentou. Agora há pouco, nesse período de um ano de pandemia, eu tive momentos incríveis, que eu falei assim, uau, olha aqui o que a gente conseguiu estabelecer de rotina, de ritual, de consistência em relação a essa tarefa, e momentos assim de a coisa não sair, né? E aí se a gente olha e fala, vou deixar pra lá, não tem jeito, não consigo, não funciona, o que não tem remédio, remediado está, você já entregou o cuidado de algo que é importante para você em outras mãos que lá na frente pode ser que você não tenha tempo de Essa questão recolher de volta. essa questão da importância, né? Eu sou casada há 18 anos e graças a Deus a gente entrou no eixo, né? Com essa questão das distribuições de tarefas aqui. Meu esposo, graças a Deus, é um homem muito ativo dentro de casa, até demais às vezes. Por que que eu falo que é até demais? Porque muitas vezes, ou eu ou os meninos chamam a atenção dele para aquilo que é importante. Então, ele se preocupa muito com a casa, ele gosta muito de plantas, então ele tem várias plantas, e ele molha aquela planta, e mexe naquelas plantas, o dia todinho naquelas plantas. E, e esses dias meu menino estava jogando bola ali perto dele e tal. Eu disse, papai, vem brincar comigo. Ele disse, Jonas, eu vou terminar de molhar as plantas. Aí eu dei um toque nele, amor, isso não é importante. Né? Isso não é importante. Vai para agora, as plantas vão esperar. Né? E o seu filho, daqui uns dias, ele não está mais aqui. Então, para com as plantas e vai dar atenção para ele. Então, aquilo que é mais importante, às vezes aquilo que é uma necessidade da casa, uma situação que pode ser compensada em outro momento, a gente coloca aquilo como prioridade, tomando lugar daquilo que é importante. E quando a gente inverte esses papéis, nós mostramos para os nossos filhos quem que é realmente importante, né? Se são eles ou é a casa. E meu filho falou isso, essas plantas são mais importantes do que eu. Ele é muito, ele bota a gente na parede. O meu mais velho coloca a gente na parede. Isso é bom. O Senhor nos ensina muito, né, através dos nossos filhos. Isso é sempre muito bem-vindo, né? Deus trabalhando em nós. Então, alguém falou ali, isso na prática. Como que eu vou organizar isso na prática? E eu acho que você já falou sobre essa questão, né? A questão de prioridades.
de pontuar, mas eu queria que você estabelecesse, vamos falar um roteiro, porque cada família tem Vai as ser suas de um jeito. nuances, as suas particularidades. Mas, Uhum, por exemplo, eu tenho um roteiro de todos os dias, né? E eu tenho aquele roteiro daquilo que é importante, daquilo que é prioridade. Muitas vezes aquilo que é importante não foi feito e nem o que é uhum. prioridade, ou vice-versa. Então, como pontuar isso dessa forma de organização para que a gente realmente coloque em prática? Vamos assim, Uhum. um passo a passo. Um passo a passo, né? Primeira coisa de um passo a passo, então, ó. Aproveita o fim de semana, o seu fim de semana, para olhar para a sua semana que vai começar, né? E estabelecer o seguinte: o que que tem que acontecer nessa semana que tá começando, que vai começar aqui, para eu chegar lá na sexta-feira e dizer que foi incrível? Essa pergunta já vai te colocar atenta para entender o que que é mais importante para você, para a semana. Entender o que é mais importante para a semana, a gente vai transformar grandes tarefas, Kércia, em coisinhas menores que nós vamos distribuir ao longo do dia, né? Ao longo dos dias da semana. Eu gosto do meu desafio prático aqui de pensar o seguinte: semana tem 7 dias, mas se ela tivesse só 3 ou 4, o que eu ia dar atenção primeiro? Ajuda também a gente perceber o que você vai olhar e o que você vai deixar para lá. Isso em relação a uma organização do tempo da semana. Para o nosso dia, é importante a gente pensar, não deixar começar o seu dia sem você saber o que você vai cuidar naquele dia, né? É interessante em relação até a carga mental que muitas vezes a gente tem, você finalizar o seu dia pensando o seguinte: amanhã, quais são as coisas que eu preciso dar atenção se eu fosse levantar, sei lá, umas 3, no máximo 5? Não põe coisa demais, não, porque a gente acha que tem muito tempo e a gente não tem, principalmente nesse momento pandemia. Minhas 3 prioridades amanhã vai ser o quê? Vai ser a casa, dar uma organização geral aqui. Vai ser as atividades da aula online, atualizar, colocar em dia. Algo relacionado ao trabalho. Você precisa ir para sua cama sabendo o que você tem que dar conta amanhã, porque se você deixar para amanhã olhar para isso, você não vai olhar. Porque quando você acorda, abre a janela, já tem um monte de urgência te chamando. Igual um trator vai passar em cima de você e falar: nossa, mas cadê o negócio que eu planejei fazer? Né? Que eu pensei fazer? Porque você pensou. E isso traz pra gente um princípio aqui, que é o seguinte: se eu não tenho agenda, Kércia, se eu não tiver agenda, não tô falando de agenda de papel, tô falando de você saber cuidar do seu dia. Se eu não tenho a minha agenda de prioridades, eu vou virar a agenda das circunstâncias. Eu vou virar a agenda de alguém, eu vou virar a agenda dos cuidados domésticos da casa ali o tempo inteiro. Eu vou virar a agenda até dos meus filhos. Sabe quando a gente entra numa vibe assim com o filho de a criança te chama, te demanda e você está cercando o tempo inteiro para além do necessário? Eu tenho aprendido Exatamente. muito sobre isso Isso é no seguinte idolatria. sentido. Hã? Isso é idolatria. Isso, Isso já parte isso para a idolatria. e Quando nós eu colocamos a quero criança como centro. É, Então, é eu quero preocupante. até ter um cuidado em relação a essa fala aqui para eu não ser mal interpretada. Não estou falando da gente não acolher, não estou falando da gente não atender as necessidades, não estou falando disso. Eu estou falando quando a gente rouba a autonomia dos nossos filhos. Você que propõe as brincadeiras, você que fala o que, que ele tem que fazer, ele te pede, te chama, te tira sua atenção o tempo inteiro e você tá ali. Mamãe aqui, mamãe faz para você, mamãe, essa coisa toda, né? E nossa, como isso tem sido poderoso para mim, vendo isso na prática, gente, com criança pequenininha, meu filho só tem 3 anos, sabe? Só tem 3 anos. Ele quer falar, ele quer escolher as coisas, ele quer fazer o jeitinho dele. E às vezes a gente toma a frente para quê? Para não fazer bagunça, porque é o meu jeito que é melhor, porque depois vai tomar o meu tempo. E a gente está roubando a capacidade dos nossos filhos, desde pequenininhos, de tomar decisões, de fazer as escolhas deles no mundinho infantil deles, e impedindo você também de ter autonomia ali com as suas coisas, sabe? Tem momentos aqui que eu tô cansada
Que antes eu não me permitia isso. Falar assim, ó, a mamãe vai fechar a porta do quarto e eu vou deitar aqui 30 minutos porque eu estou muito cansada. Ai, mamãe, mas a gente... Sabe a mãe que não se permite? Sabe? Que acha que tem que ficar ali o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter atenção para isso, tá? E foi só um parênteses assim. Na verdade, a gente estava respondendo a pergunta de você começar o seu dia sabendo o que é prioridade. E aí eu lembrei agora por que eu entrei nisso, né? As demandas da criança, as demandas da casa, as demandas do marido vão te atropelar. Quando você não sabe o que você precisa cuidar, vai virar um mãe, amor, não sei o que, papapá, né? Aí, uma terceira dica. Primeira, planejar a semana. Segunda, saber o que é prioridade no dia. Terceira, em relação a essa necessidade da casa, que a casa tem de nós, né? Essa é um desafio particular, porque ela fala de intencionalidade, que eu vou falar agora. Se eu deixo para acordar, Kércia, junto com as demandas da minha casa, eu não tenho um espaço para eu ficar ali centrada ao longo do meu dia. O que eu quero dizer? Aquele tempinho só para você, sabe? Aquele tempinho para você ficar sozinha com Deus, aquele tempinho para você, 15 minutos para você dar uma volta na quadra, que seja para respirar um ar, se é que aí na sua cidade está dando para dar uma volta na quadra, né? Tem isso também. Aqui tá. E a gente cuidar da gente. Não precisa ser 2 horas, não precisa ser aquela coisa perfeita, mas ter esse espaço de tempo onde você está para cuidar de você, né? Você tem muitas demandas. Cuidar de você é como fazer uma manutenção para você, como mãe, mulher, estar inteira para dar conta das suas responsabilidades. Se você teve o seu tempo com Deus, você fez seu devocional, né? Você teve seu momento ali sozinha, você cuidou de você um pouquinho, você já tem uma energia maior para poder ir atender as outras responsabilidades. O contrário disso, a gente fica assim, nossa, mas eu não tenho tempo para mim nunca. Nossa, mas eu não cuido de mim. Nossa, mas não dá espaço para nada, né? Então, se eu pudesse deixar, entre tantas coisas que a gente pode falar, né? 3 dicas que já são um desafio, seriam essas 3 que eu coloquei, sabe? Aproveita lá o seu fim de semana para dizer para você mesma o que vai ser a sua prioridade na semana que está começando. Não durma sem saber o que você vai atender ali no seu dia seguinte, porque se você não fizer isso, você vai chegar lá no final do dia e falar assim, fiz tanta coisa, né? Mas não fiz nada do que eu tinha imaginado, planejado fazer. E aí, com isso, você vai virar uma mãe, uma mulher tarefeira. Sabe o que é a tarefeira? A tarefeira ocupada é aquela assim, ó, faz. É Marta. Sabe Marta? Marta e Maria? Marta era tarefeira. Marta foi reclamar com Jesus. Jesus, você não importa. Aqui que eu tô aqui fazendo isso tudo sozinha. Não tá vendo, não? E Jesus lembrou a ela sobre o que era essencial. Sobre o que era mais importante. Então, a gente não pode cair nessa cilada de virar uma tarefeira ocupada um tempo inteiro, que não se permite descansar, que acha que tudo é urgente, tudo precisa de você e você não se cuida. E o último ponto aí que a gente deixou em relação a esse tempo sozinha, né? Esse tempo para nós, esse cuidado pessoal, autocuidado para aquilo que vai te trazer energia. Eu resumiria dessa forma. Muito bom, muito bom. Eu lembro de um livro que eu li uma vez sobre organização e eu até coloquei isso em prática aqui, como mudou, né? Uhum. Me ajudou nesse processo de ter mais tempo, de ter uma qualidade de tempo melhor. Nós já estamos encerrando aqui, mas eu queria compartilhar isso. E algo que esse livro falava era sobre aquilo que nós temos em casa. Às vezes nós temos coisas demais. Por exemplo, no meu banheiro, eu tinha 4, 5 shampoos, né? Eu tinha várias coisas que eu não usava tudo. E a partir da leitura daquele livro, me veio a clareza dessa questão da organização, quando nós também
optamos por deixar as coisas mais organizadas, que foi esse final de semana, você falou sobre o final de semana, de preparar para a semana, nós deixamos as coisas mais organizadas, com menos afazeres, aquilo vai nos proporcionar mais tempo de qualidade, né? Uhum. Minha mãe fala, minha mãe diz assim, eu não compro mais roupa que tenho que passar, porque isso eu Ó, perco muito. sua mãe, ó. Olha aqui para sua mãe. Maravilhosa. Ela disse, eu nunca mais passei roupa, minha filha, na minha vida. Eu só compro roupa que eu não tenho que passar. E isso aí é gestão de tempo também. Isso aí é Sim. organização. Quer dizer, o tempo que a gente passa, às vezes, passando roupa ou organizando o banheiro, porque tem tantas coisas naquele banheiro que das quais a gente nem utiliza tudo, é um Uhum. tempo gasto frutífero, né? Então, como nós nos organizamos com pequenos gestos, com pequenas ações, isso também vai contribuir para esse nosso tempo, para a qualidade do nosso dia, para aquilo que a gente deixou organizado, não ficar tão bagunçado, né? Então, acho que Uhum. tudo isso é válido. E o último ponto que você falou aí sobre acordar mais cedo, né? Ter esse tempo para a gente, esse autocuidado, esse autoconhecimento também, porque à medida que eu me cuido, que eu me conheço, que eu conheço as minhas necessidades, tanto físicas quanto emocionais e principalmente espirituais, eu tenho condições, eu vou ter condições de gerenciar o restante do meu dia, a minha casa, o meu relacionamento com os meus filhos. Então, nós precisamos dessa direção mesmo de Deus. Eu Uhum. queria agradecer muito por essa live, por essa palavra, né? Eu confesso que ainda preciso me organizar muito. Eu não sou, você falou que a questão de agenda de papel, eu tenho vontade de fazer assim. Eu não sou uma mulher de agenda de papel, eu sempre me perco, né? Mas eu, Uhum. graças a Deus, eu tenho conseguido me organizar, que é essa organização diária, e até semanal consigo me programar, né, mentalmente para isso. Mas, claro, que se eu utilizasse esse artifício da agenda, eu não Uhum. perderia algumas Quero vezes comentar de sobre perto. isso. Comente rapidamente. Tá bom. A questão não precisa ser agenda de papel, sabe, Kércia? Pode ser outra coisa que funciona para você. Eu, por exemplo, eu tenho Sim, um grupo no WhatsApp comigo mesma. O que que é importante? O meu grupo do WhatsApp comigo mesma é para eu registrar, né? Mas o que que é importante? Esvaziar a nossa cabeça das coisas que a gente tem que, porque uhum, toma a nossa energia a gente ficar só com essa lista mental. Então não precisa ser agenda de papel se você não gosta. Precisa tirar daqui, para não ficar sobrecarregando a sua cabeça e você ter espaço para ficar tranquila mentalmente, vamos dizer assim, né? Ai, preciso de motivação para poder fazer isso, preciso de disposição para poder fazer isso. Bora pensando em o que que nós estamos ganhando por não fazer aquilo que é necessário, o que que a gente está ganhando por não fazer o que é necessário, e o que que a gente está perdendo por não fazer aquilo que é necessário. Quanto que está custando para nós a gente não cuidar do nosso tempo, e quanto que vai custar no futuro também. muito legal. Gostei da dica do grupo do WhatsApp. Meu grupo. Muito legal. Mas, Laís, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, por tanto conhecimento, tanto aprendizado hoje. Assim como eu acredito que todos que participaram aqui, né, foram muito edificados, foram assim abençoados com a sua palavra, com aquilo que você transmitiu, com seu conhecimento. Que o Senhor continue te abençoando, te usando, e que Amém. muitas outras mães, que muitos outros pais também, né, famílias sejam edificadas através Famílias. do conteúdo, famílias, do conteúdo que você tem colocado ali. Né? E eu queria agradecer a cada um de vocês que nos ouviu aí, que ouviu a live, e que você e eu, né, possamos colocar em prática, sermos mais organizados, intencionais, deixar a procrastinação de lado, a preguiça, né, Uhum. e sermos as Dá o nome mães e certo para mulheres. aquilo que a gente falha, não é também, Kércia? Como você comentou, né? Às vezes não é procrastinação, é preguiça mesmo. Então vamos dar o nome certo Preguiça, para as coisas para a gente ver aonde que está o nosso problema a e procrastinação é um melhorar. nome bonitinho, né? A procrastinação é um nome bonitinho para preguiça.
Exatamente. A gente precisa melhorar e colocar e trazer a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor fala muito sobre a preguiça, gente. Preguiça é pecado. Então, quando Uhum, nós identificamos que nós estamos em pecado com relação à organização do nosso tempo, à procrastinação da leitura da palavra, do cuidado com os filhos e tudo mais, nós precisamos nos arrepender, né? Entrar em arrependimento, virar a chave e começar a fazer algo diferente, né? Deus uhum. aposta em nós nesse sentido e por isso mesmo Sim. que Ele deixou a sua palavra para que a gente colocasse em prática. Amém? Eu Deus me abençoe a lembrei vida de aqui daquele vocês. verso, Kércia, só para a gente finalizar, que é simples, mas é direto, né? Que Moisés ali nos ensinando a orar, a falar com Deus dessa forma, né? Nos ensine a contar os nossos dias para a gente alcançar um coração sábio. Tudo que nós falamos aqui tem relação com isso, né? Você contar os seus dias, saber o que é essencial na vida para você alcançar um coração sábio, não ter conhecimento só de boca, mas a gente transformar isso em vivência, em prática, em ação na nossa vida. Lógico que nunca sozinhas, né? Mas com Deus dando direção para a gente, nos fortalecendo, mas você também não se eximir daquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, né? Nas mãos de cada mãe que está nos acompanhando aqui hoje. Exatamente. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso, Então, gente, muito exatamente. obrigada. Nós vamos orar. Eu queria que a Laís orasse para nós encerrarmos essa live. Amém, amém. Vamos fechar nossos olhos então. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando daquilo que tenho aprendido, daquilo que tenho errado e falhado também, e de como tenho aprendido através disso, que nós possamos receber instrução e direção do Senhor, sem fugir da nossa responsabilidade de agir naquilo que o Senhor mesmo já colocou no controle das nossas mãos, que é aprender a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. A saber que o coração do homem pode sim fazer planos e que a resposta certa vem do Senhor. Que nós possamos nos apropriar dessa parte da palavra que nos ensina sobre planejar, sobre nos organizar, para que possamos ser mais usados e mais ousados no Senhor. Assim eu oro e abençoo cada mãe que esteve acompanhando esta live, cada pai, cada família que esteve presente aqui conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Amanhã nós vamos ter uma live às 21 horas falando sobre as emoções, né? Sobre o cuidado com as emoções, a educação das emoções dos filhos com o psicólogo Joelder e a Raimunda, ela é educadora. Vai ser uma live muito especial. Então, amanhã, quarta-feira, às 21 horas, eu convido você para estar conosco ali. Tá Vou bom? estar aqui. Um abraço. Até mais, Até meninas. mais. Até a próxima Tchau, tchau. live. Tchau. Até.